Completamos um ano em Portugal e eu resolvi fazer esse vídeo para trazer um pouco da minha percepção em relação a Portugal, né, durante esse um ano aqui para vocês, trazer um pouco do meu relato, da minha experiência, lembrando, né, que cada experiência é única, tá? Então vou trazer um pouquinho aqui da minha para vocês. E primeiro eu quero estar mostrando esse local aqui que eu tô, que é o Parque Santiago. Para quem não viu o meu vídeo sobre a cidade de Viseu, depois dá uma olhadinha. Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo, né, falando sobre a cidade de Viseu, que você pode estar assistindo depois. E eu tô aqui nesse parque, gente, que ele é um parque tão lindo, tão calmo, assim, perfeito para vir com família. Tem muito espaço para criança, espaço para fazer atividade física. É realmente um local lindo aqui da cidade de Viseu. E é nesse cenário que eu vou estar fazendo esse vídeo aqui hoje. Então, a nossa experiência, né, com a mudança de país começou, ó, há muito tempo, desde lá do Brasil. Começou com um bom planejamento. Então, se você quer mudar de país, tem que ter isso em mente. Um bom planejamento, uma boa organização para que isso aconteça da melhor forma possível e você possa aproveitar, assim, da melhor forma possível, né, essa mudança de país. Lembrando que nem sempre será tudo às mil maravilhas, né? Tem os perrengues, tem ali as situações difíceis, mas também terá muitos momentos bons, né? Muitas situações boas, experiências, aprendizados, que só quem passa por isso é quem realmente sabe como é. Então vamos começar falando sobre um ponto que eu acho muito importante, que é o planejamento. Nosso planejamento, quando a gente pensou assim, queremos mudar de país, tá? Então, queremos ter essa experiência nova, tentar novas oportunidades, tentar coisas novas, sair ali daquela zona de conforto. Então, qual país que iremos? Escolhemos Portugal. Pela facilidade da língua, pelo clima em relação a outros da Europa, né? Ele é um clima mais ameno. Também porque aqui em Portugal se consegue ter uma cidadania cumprindo algumas exigências que em outros países são bem mais difíceis e complicadas de se conseguir. Então, quando pensamos nisso tudo, começamos a colocar no papel o que era preciso para poder vir para Portugal. E a primeira coisa que a gente fez foi fazer realmente uma boa reserva financeira. Então, do momento que a gente decidiu que iríamos mudar para outro país, eu acho que demorou em torno de um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio, para a gente realmente botar os pés em Portugal. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a nossa organização financeira, né? Sentamos, analisamos os nossos orçamentos, os nossos ganhos, os nossos gastos, tudo mesmo no papel, colocando, né, o que é que a gente poderia juntar para converter em euro, que não é barato, para trazer aqui para Portugal. Então, o que eu sempre falo é: faça uma boa reserva financeira, porque ao chegar aqui, muitas vezes não sabemos se vamos conseguir logo um emprego, se vamos ter gastos, às vezes, que pode estar lá no nosso planejamento, mas pode acontecer alguma eventualidade e a gente vai precisar utilizar. Então é importante ter essa organização financeira para vir com um aporte financeiro onde você consiga ficar bem aqui, né, nos primeiros meses. Outra coisa que organizamos ainda lá no Brasil foi a nossa documentação. Então, aqui em Portugal, para que a gente consiga resolver algumas burocracias, os documentos têm que estar apostilados, né? Todo bonitinho, regulado lá do Brasil. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão de apostilamentos, né? O que é que precisa, o que não precisa, o que realmente pedem aqui ou não, coloca aí nos comentários, que pode ser uma ideia para o próximo vídeo. Então, a gente fez toda essa questão de documentação lá no Brasil. Não foi uma coisa rápida, porque vamos do seguinte pressuposto, né? Temos o ensino médio, é importante trazer, tá, esse documento apostilado. E eu vou trazer aqui o exemplo do meu esposo, que no caso dele, tivemos que ir lá na escola, né, onde ele conclui o ensino médio, era um novo coordenador, e então teria que ser feito um novo diploma, né, para ele, um novo certificado, com a assinatura, né, do atual coordenador, para que assim pudéssemos levar ao cartório para ser reconhecido firma da assinatura desse atual coordenador e assim ser apostilado. Então é uma coisa que requer tempo, tá? Requer tempo, por isso que tem que ser bem planejado, bem organizado, para que dê tempo você fazer toda essa parte burocrática antes de mudar para outro país. Tendo feito isso, né, esse bom aporte financeiro, tendo feito também essa questão da parte burocrática de documentação, compramos as passagens com uns 6 meses de antecedência e fizemos a nossa mudança para Portugal. Chegamos aqui em Portugal no dia 27 de setembro de 2021.
2022, completamos hoje um ano aqui em Portugal. E o que trouxemos foi basicamente, né, 2 malas e 2 mochilas. E ali tentamos trazer toda uma vida do Brasil, né? Não dá, mas ficamos com a cabeça bem aberta, né, para construirmos uma nova vida aqui em Portugal, né? Novas experiências, muito cheio de sonhos, né? Muito cheio de perspectivas, mas sempre com os pés no chão, né? Sabendo que podem sim haver coisas que não iríamos gostar, então viemos realmente com a cabeça bem aberta para tudo isso. E ao chegar aqui, fomos logo atrás de emprego, viemos com a cabeça, como eu disse, né, bem aberta. Nós dois, né, tanto eu como meu esposo, temos ensino superior lá no Brasil, mas aqui viemos com a cabeça bem aberta, sabendo que para atuar na nossa área aqui precisa da validação dos diplomas, e até agora, um ano, ainda não consegui essa validação, mas vai dar certo. Então a gente ficou com a cabeça bem aberta de que aqui estaríamos pau para toda a obra, né? Então iríamos trabalhar de qualquer coisa que aparecesse para que a gente pudesse, né, ganhar os nossos primeiros euros. Então realmente a gente veio com essa mentalidade. É uma coisa que para muita gente isso não é fácil, né? Muitas vezes abrir mão de um bom trabalho no Brasil para estar fazendo essa mudança, para estar trabalhando de qualquer coisa, realmente não é fácil. É uma escolha individual de cada um. Por isso que mudança de país é realmente você querer muito, né, ter essa experiência nova, diferente. E aqui Portugal, meu povo, eu acho assim, não é para vir para ficar rico, a não ser que você aposte em um negócio, esse negócio realmente dê muito certo, mas aqui é muita questão de qualidade de vida, segurança, poder de compra, mas assim, em relação a ficar rico com empregos normais, não vai acontecer. Então quando a gente chegou aqui, a gente procurou empregos, trabalhamos, né? Inclusive eu já trabalhei aqui em 2 locais, né? Um foi a restauração, gente, que eu nunca pensei na minha vida trabalhar em restauração, e já trabalhei sim em restauração aqui em Portugal. E é como eu sempre digo, né? Foi algo que eu nunca trabalhei, tudo que a gente leva pra vida leva como experiência. Então foi assim, um trabalho muito puxado, mas também de muito aprendizado. E durante esse um ano, as considerações que eu quero trazer aqui para você, antes de você pensar em mudar de país, são as seguintes. O primeiro ponto que você tem que analisar é realmente a questão do planejamento. Se planeje muito bem em relação a tudo. Planejamento financeiro, planeje essa parte burocrática em relação, né, à documentação. Venha com o pensamento e a mente muito aberta. Se você já não vier com o emprego certo, né, venha com uma mente aberta para estar trabalhando em algo que não seja da sua área, porque no início você pode encontrar emprego sim, mas empregos provavelmente que não serão da sua área, e mais pra frente você pode encontrar, né, procurar validando seu diploma, se for o caso, pode estar encontrando também na sua área. Outra coisa muito importante, quando a gente chega aqui é tudo muito novo, então a gente quer conhecer tudo, a gente quer experimentar tudo, e o conselho que te dou é tenha cautela. Então primeiro se estabilize no país, não se estabilize assim, vou ficar rico primeiro para poder aproveitar, não é isso, mas venha com a mente que você chegou aqui em Portugal, o seu dinheiro está convertido, então ele está em real, né? Você converteu do real para o euro para estar, né, nos primeiros meses se adaptando, se situando, se estabilizando, né, procurando emprego. Quando você tiver ali as rendas, né, do seu emprego, aí é que eu aconselho a você começar a aproveitar mais do país, das coisas boas que o país tem para oferecer. Aqui as viagens, né, entre cidades aqui no país são super baratinhas, super acessíveis, então dá sim para conhecer muita coisa aqui em Portugal, experimentar muita coisa nova, comprar muita coisa, né, devido ao poder de compra, mas não faça isso logo nos primeiros meses, né, o seu dinheiro ainda estando em real. O que pode acontecer é o quê? Acabar nessa reserva financeira. Um exemplo, né, pode acontecer de você não se adaptar ao seu emprego, se você conseguir um emprego, pode acontecer de ser demitido, né, e você não ter nenhuma reserva financeira, e é isso muitas vezes o que acontece, de as pessoas acabarem tendo que voltar, pedindo ajuda para voltar para o seu país, né, para o Brasil,
por conta de não terem feito, né, um bom planejamento, não terem tido cautela, não terem mantido ali uma reserva financeira para se manterem, né, durante esse período inicial que é crucial na vida do imigrante. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que há tempo para tudo, né? Então, há o tempo de você chegar, se estabilizar, se organizar, entender um pouco melhor, né, se situar com a cidade que você está, entender um pouco melhor como é que vai ser a sua vida aqui, porque você vai estar começando do zero. Depois disso, né, de ter se situado aqui no local, você vai e começa a conhecer, né, o país, tudo aquilo que o país tem para oferecer. Outro ponto que eu acho super importante e vejo pouca gente mencionar é a questão do clima. Apesar de Portugal ser um dos climas mais amenos aqui da Europa, ainda assim, se você vem, por exemplo, de um local do norte do Brasil ou do nordeste do Brasil, onde os climas são mais quentes, e se você vier para o norte aqui de Portugal, onde é bem mais frio durante o inverno, você vai sofrer com isso. Por que eu digo isso, né? Porque realmente é um choque que a gente sente assim em relação ao clima. Eu falo por mim porque vim do nordeste do Brasil, sempre um clima mais quente. Quando eu cheguei aqui, estava no início do outono. No outono fica tudo muito lindo por aqui, né? Aquelas folhas já mudando de cor, já começando a cair, mas também aí já começa o frio e eu já senti assim que eu coloquei os pés aqui em Portugal, né? Eu já senti aquele ventinho mais frio, aquele clima realmente mais frio. Então, assim, as casas aqui também, infelizmente, não são todas as casas que são equipadas para o inverno, né? Não tem essa estrutura, não são preparadas para o inverno. Então, na minha casa, por exemplo, apesar de ter aquecedor, né, em toda a casa, a gente não ficou ligando tanto porque a gente ficou meio que cheio de a conta de energia vir muito alta. Então, basicamente, a gente ligava ali no nosso quarto para ficar sempre quentinho. Mas no restante da casa era super fria, super fria. Então, a gente tinha que ficar realmente todo agasalhado dentro de casa. E esse frio é aquele frio que a gente sentiu mesmo, literalmente, na pele. Então, é algo que, às vezes, muitas pessoas não falam sobre isso, mas tem muita gente que desiste por causa do frio. E uma outra coisa que eu acho, assim, aqui em Portugal, que eu sinto mais falta, é realmente as pessoas. Aqui bate, sabe, aquela saudade da família, né? Quando a gente conversa, quando a gente vê as festas de aniversário, as comemorações, as confraternizações e a gente tá tão longe, né? E não pode estar ali pertinho participando. Mas uma coisa que eu percebi aqui e que não me fez sentir tanto assim é a tecnologia. Talvez, assim, alguns anos atrás aí, sem as redes sociais, né, sem essa tecnologia onde a gente pode conversar, né, por chamada de vídeo, talvez fosse muito mais complicado. Hoje em dia é sim complicado, a gente sente muita falta, mas a tecnologia tem ajudado bastante, né, o WhatsApp tem ajudado bastante, as chamadas de vídeo, tudo isso tem ajudado bastante, claro que o contato físico ali, né, praticamente quase que diário, é sempre o melhor. Mas quando decidimos fazer uma mudança dessa, temos que ter isso em mente, que a saudade vai vir. Mas a gente tem que ter na nossa cabeça o que foi que nos fez vir aqui para outro país. Quais são os nossos sonhos, quais são as experiências que queremos ter. Então, tudo isso conta numa mudança de país. E até agora, né, durante esse ano, já conhecemos, né, algumas cidades aqui de Portugal, já conhecemos um pouco da cultura, da história de algumas cidades, da culinária de algumas cidades. Então isso é a experiência que a gente traz para a vida, que é muito boa. Aqui não temos contatos apenas com portugueses, né? Tem outros imigrantes também, imigrantes da Índia, por exemplo. Então a gente vai tendo contato com outras pessoas, com outras culturas, né? Então isso é muito enriquecedor para nossa experiência de vida, é algo que a gente tem gostado bastante. Então assim, a gente passa dificuldades aqui, com certeza a gente passa, né? Tem os desafios, tem a questão do salário daqui, gente, que é super importante falar. Eu gosto sempre de estar mencionando isso nos meus vídeos, né? Que o salário de Portugal, infelizmente, ele é um dos mais baixos da Europa. Infelizmente, né? Os arrendamentos não estão indo, né, de acordo com o salário daqui, né? Tá cada vez subindo mais. Infelizmente, a inflação veio aqui para Portugal, né? E durante esse ano ela tem permanecido aqui em Portugal, né? Então o preço das coisas, alimentos, por exemplo, eles subiram, porque quando eu cheguei eu lembro que tinham produtos, né, com os preços mais baixos do que hoje, e eu lembro de que quando eu cheguei naquela época ainda me falaram que eram mais baixos do que estava. Então assim, são coisas, né, como em qualquer país, não são perfeitas
mudanças acontecem, mas uma coisa é certa: se você vai para outro país, você tem que analisar tudo isso. Apesar de o salário daqui ser um dos mais baixos da Europa, apesar de o aluguel, né, estar crescendo cada vez mais, a gente tem que ser estratégico. Por exemplo, né, eu e meu marido decidimos ir para a aldeia porque lá o aluguel estava bem mais baixo. Inclusive tem vídeo sobre a aldeia aqui no canal. Se você não viu, já vou deixar também aqui na descrição desse vídeo. E a gente decidiu ir para a aldeia pensando nisso, em reduzir os nossos custos, né, iniciais aqui. Pode ser que a gente se mude de lá, mas para o centro de Viseu, pode ser que sim. Temos optado ficar por lá por causa do preço do aluguel, que tem sido bem mais barato do que no centro aqui de Viseu. Pode ser que a gente encontre, né, futuramente algo bem parecido em relação a valores e podemos nos mudar para o centro sim, mas no momento, né, até agora lá a casa lá na aldeia tem suprido as nossas necessidades. Então, como eu estava falando, apesar de o salário ser baixo, os preços dos aluguéis estarem mais altos, você tem que ser estratégico em uma mudança de país, procurando ali sempre se organizar, porque senão seu ordenado mínimo, né, o salário mínimo voa rapidinho, tentando ver ali opções de aluguéis mais baratos, mesmo que seja um pouquinho mais afastado do centro. Outra coisa que gostamos muito aqui em Portugal é a questão da segurança. Então, assim, é uma coisa que eu não abro mão, não tem preço, é a segurança. Você poder andar tranquilamente na rua, com o celular na mão, sem medo de passar ali dois caras numa moto pra lhe assaltar, como já aconteceu inúmeras vezes comigo no Brasil. É você se sentir segura dentro de casa. E recentemente aconteceu um fato inusitado lá em casa, que meu esposo chegou do trabalho. Nossa casa são térreo, primeiro e segundo andar, então eu já tava no segundo andar, né, quando ele chegou, já era noite, e acabei não descendo mais, e a garagem fica lá no térreo. Então quando ele chegou, eu acho que ele deve ter encostado o portão e não se assegurou, né, de se o portão realmente tinha fechado e nem passou a chave. Enfim, nesse dia aconteceu alguma coisa inusitada aí com ele e ele saiu e subiu, né? No que subiu, fomos dormir. Quando foi de manhã, que eu desci pra nossa máquina de lavar, fica na garagem, eu fui levar umas roupas pra lavar e o portão tava aberto. Lá na garagem fica o nosso carro, fica a moto e dá acesso ao restante da casa. E então, quando eu vi aquele portão aberto, a vizinha da frente estava conversando com outra vizinha e eu perguntei, né, bom dia, o portão tava aberto? Aí elas, sim, eu vi o portão aberto. Enfim, gente, o que é que eu quero chegar com isso, né? Passou a noite inteira o portão aberto, né? Poderiam ter arrastado tudo, poderiam ter levado tudo ali, né? Lá de casa, as coisas que tinham ali na garagem, pelo menos, tava tudo intacto. Até o fio do carregador que ele deixou lá no chão caído, tava lá. Então, assim, é algo que pra mim não tem preço isso, essa questão da segurança, né, aqui em Portugal é algo muito bom, é um ponto muito positivo em relação a outras coisas, né, que são negativas. Esse é um ponto que eu acho muito positivo, apesar também de que subiu um pouco a criminalidade aqui no país. Antes Portugal estava na classificação de 4º lugar, né, de país mais seguro, agora está em 6º, mas mesmo assim a segurança aqui do país ainda para mim é algo que me surpreende muito. E como eu mencionei, né, dificuldades muitas vezes passamos em qualquer lugar, basta a gente saber, né, como enfrentar, né, como driblar essas dificuldades. Já passamos dificuldades aqui sim, né, como eu falei, eu já trabalhei em restauração, né? Restauração é algo que é muito puxado, que eu achei muito puxado. Então tinha dias que eu chegava em casa assim realmente muito cansada, e quando a gente fala disso para outras pessoas que estão no Brasil, né, e chegam a perguntar para que você está num local assim, se submetendo a isso, mas é o que eu sempre digo, vai muito de pessoa para pessoa e, gente, nem tudo é só dinheiro, tá? Nem tudo é só dinheiro, é como eu falo, é qualidade de vida, é segurança, é você se sentir bem, né? Você conhecer novas coisas. E Portugal, eu acho que é um dos países que facilita muito isso, de conhecer outros países da Europa. Quem é que não sonha com isso, né? Ainda não comecei, né, a conhecer outros países da Europa, mas aí as cenas dos próximos capítulos, né? Como eu falei, tudo é planejamento, a gente quer se ajustar aqui primeiro direitinho, para depois
depois começar a visitar outros lugares, conhecer coisas novas, ter novas experiências. E eu vejo que aqui em Portugal se consegue isso. E é isso. Sentimos saudades do Brasil? Sentimos sim, né? Sentimos muito saudade das pessoas, né? Dos nossos familiares. Eu sinto saudade de locais, né? Paradisíacos que o Brasil tem. As praias muito lindas, né? Não só praias, mas serras. Então o Brasil realmente é muito lindo. Do clima. Gente, eu sinto muita saudade do clima do Brasil. Principalmente no inverno. Sinto saudade da comida. Muita comida que aqui não tem. Eu sinto muita falta. Mas é isso, né? Foram as escolhas que nós fizemos, né, para vir para outro país, para termos uma nova experiência, para termos uma melhor qualidade de vida, segurança. Então são coisas que, se você quer mudar de país, você precisa colocar na balança para ver se compensa para você ou não. Até agora, né, falando por mim, tem compensado sim. Temos vivido momentos muito bons aqui, já conhecemos muitas pessoas aqui também que acabam fazendo parte, né, da nossa vida e driblam aí um pouco também da saudade, né, porque quando você faz novas amizades aqui, você vai conhecendo novas pessoas, então você vai criando ali uma nova rede, né, de relacionamentos. Então são coisas que vão ajudando a amenizar um pouco ali a saudade. Agora eu quero saber de você, né, se você já tá pensando em migrar, se já tá fazendo o seu planejamento, se é Portugal, né, se está querendo vir para Portugal ou para outro país. E também eu quero saber de você que já é imigrante aqui em Portugal, tem passado muita dificuldade, qual foi a maior dificuldade até agora que você já passou aqui? Deixa aí nos comentários, né? O seu comentário pode até ajudar uma outra pessoa, quem tá se planejando para vir, né? Quem tá se planejando para mudar de país. Então eu quis trazer um pouco dessa nossa experiência aqui em Portugal, mas é como eu falei lá no início do vídeo, né? Cada pessoa vai ter a sua experiência. Para nós até o momento, né? Portugal tem sido muito bom. Já fizemos muitas viagens legais, já fizemos novas amizades. Então pra gente tem sido um momento muito bom, de uma experiência muito grande que a gente vai carregar pro resto da nossa vida. Então se você pensa em vir para Portugal ou ir para outro país, eu te desejo tudo de bom. Lembre-se sempre, né? O planejamento é realmente fundamental nessa mudança de vida, né? Nessa mudança de país. Tanto o planejamento financeiro como também o planejamento emocional. E a você que me assistiu até aqui, o meu muito obrigada e até o próximo vídeo. Um grande abraço!